Porque muitas vezes a gente parte do princípio de que a gente, eu falo marcas, né? Parte do princípio que as agências vão resolver todos os problemas, né? E aí a agência fala assim, eu te contratei para você fazer uma campanha, e não está vendendo. Mas, cara, não existe campanha que resolva um produto ruim. Não existe planejamento que resolva um produto ruim, uma empresa que não está fazendo o seu trabalho de casa direito. Fala pessoal, Lucas Lopes na área, sejam super bem-vindos a mais uma edição do Pod, o Partners on Demand, uma série especial de pods, onde a gente vai trazer um pouco do que rolou dentro do PXPE. Se você perdeu e tá curioso sobre o que rolou lá, acompanha esse vídeo que com certeza vai tirar muitos insights para o seu dia a dia. E compartilha com a gente, depois que você coletar algum insight, aqui nos comentários, qual foi o maior insight que você teve assistindo esse Q&A. Bora pra cima. Vamos para as perguntas, bora. Senta aí, fica à vontade. Valeu, senta aqui. E aí, Kizo, Guilherme, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo conteúdo no Instagram, acompanho lá toda hora. E, cara, eu tenho uma dúvida que é sobre os canais do Instagram. Eu vi que você criou o teu, né? E está acontecendo, é uma coisa recente. Se você já conseguiu mensurar o impacto dos canais, né? E qual que é o formato que ele vai atingir dentro do Instagram hoje? Porque eu vi que ele veio meio que para substituir a automação, tipo ManyChat, coisa do tipo, para o Instagram não perder espaço. E só que eu também vi um boom no começo, o dia que criou um monte de notificação, e agora eu vi que pouca gente tem acompanhado. Você está sentindo isso? Como que está sendo? Não tem ainda uma forma de mensuração, porque não tem analytics do próprio canal. É aquele feeling de olhar os números de quem está reagindo, porque não dá nem para ver o número de quem viu, só de quem reage, né? Eu, por exemplo, estou com quase 7.000 pessoas no meu canal de transmissão. Então, primeiro ponto, quando eu lancei o canal, e eu acho que quando eu criei o canal, ele mandou notificação para todo mundo, porque foi automático, nem foi eu que fiz isso. E já foi a primeira métrica para mim. Caramba, se ele mandou para todo mundo, e entraram tipo 6.000, 7.000, pouco, perto dos 150.000 seguidores que eu tenho. Segundo ponto que eu entendi foi, nem todo mundo ainda tem acesso, não liberou para todo mundo. E aí eu falei, caramba, mas quantos por cento então dos usuários do Instagram têm acesso a um canal de transmissão? Será que é 10%? Porque aí eu conseguiria entender se esses 6.000 é pouco ou é muito. Então não dá para saber ainda, porque não se sabe quantos por cento tem acesso. O primeiro passo é esse. Segundo, ele entrega 100%. Essa é a parte mais legal. E o canal de transmissão, por exemplo, nos meus stories, quando eu faço um stories muito legal, 5.000, 6.000 pessoas veem o meu stories. Mas assim, é quando tem um stories muito legal, que a galera interagiu, ou que teve uma coisa muito fora da curva. Na média, bato 3.000 e poucos pessoas vendo stories. Ou seja, o canal de transmissão alcança mais do que os stories. Então, dependendo do tipo de conteúdo que você quer fazer, o canal de transmissão é um tiro muito legal. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque o stories, você pode criar um monte de stories, 24 horas sumiu, e nem todo mundo vê, e está tudo bem. Já no canal de transmissão ele fica, né? O histórico fica, etc. Então, tem que tomar um cuidado com o spam. Tem que tomar cuidado em fazer qualquer coisa lá, porque satura aquele canal, as pessoas não querem mais ver. Porque toda vez que você posta alguma coisa, manda uma notificação para todo mundo. O stories, nem todo mundo vai receber uma notificação sua. Então, eu tomo bastante cuidado com aquilo que eu estou criando lá e criando algo realmente diferente. Criando algo que você não vai encontrar no meu feed, não vai encontrar no meu stories. E o que você não encontra geralmente nos outros formatos? Áudio. Porque para mim o áudio, primeiro que é mais fácil, e nenhum outro formato é um formato de áudio. É tudo formato de vídeo, formato de estático. Então eu faço muito áudio, dando os meus insights sobre alguma coisa, falando das novidades que acabaram de sair, porque é muito mais rápido. Eu ver uma notícia, ou ver um blog de um engenheiro do Instagram que falou tal coisa, eu mando áudio. Do que criar um post, eu demoro, sei lá, 1 hora, eu não posso fazer agora, só no final do dia, aí eu perdi o time. Então, para mim, está sendo muito útil para eu mostrar mais ainda a autoridade naquela etapa de consideração. Quem está lá dentro é muito quente em termos de qualificação de lead. Então, para lançamento de alguma coisa, depois que você esquenta essa base, ali vai ser taxa de conversão altíssima. Então, me parece um bom caminho. Qual é o papel dele, na minha visão? É muito para a etapa entre consideração e conversão, com o cuidado de não ficar fazendo propaganda, como eu coloquei aqui. A ideia da conversão é saber fazer
algo que seja sobre o seu produto, alguma coisa assim, sem precisar fazer propaganda, né? Já, quando a gente fala de ManyChat, automação, de fato o Instagram, a Meta, está apostando demais em mensagens, muito. No tanto que eles abandonaram o projeto de NFTs para poder colocar mais dinheiro em mensagens. Agora, já saiu um beta do canal de transmissão para o WhatsApp. O mesmo sistema do Instagram para o WhatsApp. Eles estão cada vez mais com sistemas de automação para mensagens. E por quê? Porque eles estão enxergando um fenômeno acontecer. Muita gente se comunicando e, inclusive, compartilhando conteúdo por direct. E não consumindo mais o conteúdo no feed. Caramba. Isso entre amigos, entre pessoas mais próximas. Não entre marcas e pessoas, mas entre os amigos. Os amigos que, lá no começo do Instagram, né, onde tudo era assim, eu segui o Thiago porque eu queria ver o que o Thiago estava fazendo no dia a dia. Então, as pessoas hoje têm compartilhado o conteúdo por direct, falando, olha isso aqui, Thiago, olha isso aqui que legal. E eles divulgaram alguns dados sobre isso, desse fenômeno, e por isso que eles estão cada vez mais criando funcionalidades para direct, como, por exemplo, favoritos colaborativos. Então, eu posso favoritar e chamar o Thiago para favoritar junto comigo uma pasta, tipo um Pinterest, um board do Pinterest. E toda vez que eu favorito e ele está junto, ele recebe por DM o post. Então, a gente vai ver cada vez mais isso. As marcas precisam entender que boa parte das conversas precisa acontecer dentro de direct. O futuro hoje do marketing está em cima de personalização. 73% dos consumidores voltariam a comprar de uma marca se elas tivessem algum nível de personalização. E personalização não é olá nome, só isso, né? É de fato entender os interesses das pessoas, é criar relacionamento com as pessoas. É entrar em contato com elas, me enviando um conteúdo que interessa a elas, porque eu sei que você tem uma dor X. Eu vou te mandar um conteúdo que eu não estou mandando para mais ninguém. É a história de que nas mídias sociais a gente não entra para ver propaganda, entra para se relacionar com outras pessoas. E se é um ambiente de relacionamento, como é que eu, marca, posso me relacionar com meus clientes? Relacionamento, gente, só se cria na ausência da necessidade de venda, concorda? Se eu entrar em contato com cada um de vocês, tem um lançamento novo meu, está aqui o link com uns 25% de desconto. Amanhã eu entro de novo em contato com vocês, você vai me bloquear. Daqui 3 dias você me bloqueia e fala, não quero mais receber nenhuma mensagem do Kiso, só me manda propaganda, só me manda oferta. E é o que a gente tem recebido hoje das lojas de roupa, não é? O cara só entra e fala, então, tem um negócio aqui, 25%. Aí você já bloqueia o cara e fala, tá, legal, até gosto da marca, mas não gostei da abordagem, né? Agora, se eu te mando algum conteúdo por direct ou por WhatsApp, sabendo quem é você vai me considerar muito mais, o índice de relacionamento sobe lá em cima, e na hora que você precisar daquilo que eu tenho para vender, você vai lembrar mais de mim do que do outro. Então, apostem nas mensagens, que ela é o futuro da Meta, vai ser muito em cima disso. Boa. Genial. Próximo, lá no fundo. Vamos lá, gente. E é engraçado o que você está falando, a mente vira como usuário, e é exatamente o comportamento. Eu, como usuário, eu tenho exatamente esse comportamento. Muita coisa por DM, muita coisa. Olha isso daqui. Então, assim, tem todo sentido. Todo sentido. Valeu, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Prazer. Érica, da Viz Comunicação, Salvador, Bahia. Eu ouvi algumas coisas você falando, principalmente no podcast, né, sobre a questão do planejamento estratégico. Uma das dores das empresas, das agências que eu vejo, é como descolar esse planejamento estratégico, que, como você bem falou no podcast, você consegue vender ele à parte do que já é vendido como pacote, né, para essa empresa. E aí eu percebi que o nível desse planejamento estratégico realmente deve ser assim, surreal, muito alto. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que a gente pode executar esse planejamento dessa forma, em um nível mais alto, né? O que é que ele deve ter e se teve realmente algum processo para poder descolar esse planejamento para ele ser vendido à parte e você conseguir gerar valor para ele de fato. Eu contei essa história, acho que foi no podcast, né? Contei essa história lá. Porque, assim, eu fazia o planejamento de graça, entre aspas, né? Conquistava o cliente, era quase que o onboarding. Tá bom, você me paga para fazer X post por mês e tal, vou fazer seu planejamento. Só que o planejamento era muito raso, porque o planejamento, para ser de graça, entre aspas, né? Precisava ser aquela coisa meio fábrica de posts. Tá, eu vou fazer X posts, vou colocar X posts aqui, 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 e tudo bem. Mas isso não é um planejamento, né? Isso aí, na verdade, é tática, né? Então, eu vou criar X posts nesses canais, isso não é estratégico, não é planejamento estratégico. E eu sou um cara de planejamento, então, assim, eu vim da raiz mesmo do marketing e tudo.
E não por acaso também tem o livro com a Marta, né, de marketing na era digital. Boa. E a gente fala sempre isso, não existe marketing digital, existe marketing em ambiente digital, porque o marketing é marketing. E quando eu comecei a entender que o meu resultado não estava acontecendo porque na prática o produto do cliente era ruim, ou porque o serviço do cliente era ruim, ou porque existia problema de atendimento, ou porque, enfim, N coisas alheio à minha vontade, né? Eu falei, bom, eu preciso então dar um step back, eu preciso fazer um planejamento com base, de fato, no planejamento estratégico de marketing, que é diagnóstico, objetivo, estratégia, tática e controle. 5 passos. Então, o primeiro passo é um bom diagnóstico, de fato. E diagnóstico ele passa por 3 camadas: macroambiente, microambiente e ambiente interno. Macroambiente é aquilo que a gente não controla, tendências, política, economia, cultura, macro tendências, né? Microambiente é aquele ambiente que a gente mais ou menos controla, que é onde tem os nossos concorrentes, o nosso consumidor. Então tem que entender quem são esses consumidores, quais são os interesses que eles têm, as dores, necessidades, desejos. Quando eu falei de criar conteúdo na etapa de descoberta, se você tem esse diagnóstico na mão, fica muito mais fácil. Fazer o tal do mapa da empatia, conversar mesmo, ir para campo, né? Entender o que os clientes estão fazendo. E o ambiente interno é sobre a própria marca. O que estão falando sobre a marca? Qual é a percepção de valor? Tem problema ou não tem problema? Como é que estão as reclamações no Reclame Aqui? Fazer um social listening. Vamos pegar de fato o que a galera acha sobre esse produto, esse serviço, né? Porque muitas vezes a gente parte do princípio de que a gente, eu falo marcas, né? Parte do princípio que as agências vão resolver todos os problemas, né? E aí a agência fala assim, eu te contratei para você fazer uma campanha e não está vendendo. Mas, cara, não existe campanha que resolva um produto ruim. Não existe planejamento que resolva um produto ruim, uma empresa que não está fazendo o seu trabalho de casa direito. Então, quando eu fazia esse diagnóstico, eu terminava ele com uma análise SWOT, que ela é velha, mas ela não é obsoleta, né? É antiga, mas não é obsoleta. Por que análise SWOT? Porque a partir da análise SWOT eu conseguia traçar novos objetivos, que é a segunda etapa. Os novos objetivos significa revalidar os objetivos, porque o cliente muitas vezes já vem com o objetivo na cabeça, né? Então, quando a gente mostra o diagnóstico, os objetivos começam a mudar. E aí a gente vai para a estratégia. A estratégia, fundamentalmente, hoje baseada em conteúdo como primeiro pilar, que é o sangue que pulsa na estratégia. Conteúdo do site, conteúdo do blog, conteúdo das mídias sociais, conteúdo para tudo, né? Hoje o conteúdo ele é muito importante. E depois a gente passa para projetos web. Precisamos fazer um novo site, um aplicativo, e-commerce, uma campanha, uma landing page. Aí depois vai para a mídia. E a mídia, na parte estratégica, na minha metodologia, não é só mídia paga. É mídia paga, ganha e própria. Então a mídia paga é o tradicional, paguei e estou aparecendo. Mídia ganha, trabalho de relacionamento com influenciadores, trabalho de relacionamento com os próprios clientes, transformando o cliente no influenciador. E tem a mídia própria, que é quando você, enquanto marca, se torna uma mídia. Quando você tem uma audiência própria. O seu blog, com inbound marketing, com marketing de conteúdo, você tem 3 milhões de sessões, é uma mídia própria. Ou você tem um aplicativo, né, que ganhou bastante audiência, ou você se tornou um influenciador. Porque uma das melhores estratégias hoje de uma marca é quando o C-level, ou quando o líder ou o dono da lojinha se torna um grande influenciador. E aí você tem o perfil do dono e o perfil da marca. E é muito mais fácil criar autoridade em cima de uma pessoa do que de uma marca. E a pessoa cresce mais rápido e transfere a autoridade, né? Depois a gente vai para a tática. Por que a tática ela é a quarta etapa importante? Porque na tática a gente vai fazer um cronograma, vai entender quais recursos eu tenho disponível para executar esse planejamento. O que são os recursos? Tempo, dinheiro e investimento, né? Tempo, dinheiro e investimento. Porque o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu não tenho, Exato. as pessoas, né? Então as pessoas podem ser parceiros, terceiros ou interno. Então, puxa, para eu executar tudo isso que eu planejei, eu não tenho dinheiro. Vai captar dinheiro, vai investidor ou não. Em qual tempo que eu tenho? Aí há uma repriorização e a gente consegue, então, definir de fato na parte tática o que a gente precisa fazer em qual tempo e na ordem, né? Com os predecessores e tal. E, por fim, a etapa de controle. Porque todo planejamento falha. É inevitável. Todo planejamento falha porque é muito bonito no PowerPoint, né? E na hora da gente executar esse negócio? Qual que é a ideia do controle? É transformar todas as ações do planejamento em projetos. E aí definir qual é o indicador-chave de sucesso do projeto. Então, assim, o projeto é fazer um site. Qual vai ser o KPI do site? O projeto é criar editorias para as mídias sociais lá no Instagram, sim. Qual vai ser o principal KPI para análise da implementação? Não estou falando do dia a dia depois, né? Então, transformar projeto e a gente acompanhar a execução do projeto.
E aí tem uma metodologia que eu trouxe para dentro da minha metodologia do Unbound Marketing, para essa etapa, que é do Balanced Scorecard, que é onde você... Toda a ideia de KPI, inclusive, veio disso, né, do Balanced Scorecard, do BSC. Aí você tem os indicadores chaves, de fato, de cada projeto e acompanha isso, a execução do planejamento. Acompanha a execução é muito importante. Aí você tem, então, 5 etapas do planejamento. Agora, como é que a gente descola isso? Porque você vê que dá trabalho, é grande. Na época que eu comecei a fazer isso, levava em torno de 2 meses, 3 meses para ser concluído, para começar a fazer um primeiro post para o cliente. Né? Eu comecei a fazer de graça, de fato, mais dos 3 meses, para provar valor. Provava valor. No momento que eu tinha case de sucesso, eu mostrava para os outros próximos clientes, falando, olha, eu preciso fazer o planejamento, esse planejamento leva em torno de 2, 3 meses para fazer, custa tanto, mas olha só a diferença de resultado que você vai ter depois, porque eu já tinha bastante case. Então eu fiz uns 3, 4 planejamentos de graça, assim, e tal, para grandes marcas, tá? Essa foi a minha estratégia. Não vou fazer de graça para qualquer um. Perfeito. Então eu entrava e batia em contato com grandes marcas. Foi assim, por exemplo, com Pão Puma. Fiz o planejamento do Pão Puma. Cara, deu muito certo. E eles já tinham várias agências trabalhando com eles e não tinha dado tal resultado. No tanto que o pão artesano, eu que fiz o planejamento de lançamento do pão artesano. Foi o produto mais vendido em 50 anos da Bimbo. A gente ganhou prêmio no México, reunião da Bimbo no mundo inteiro. Virou um fenômeno a campanha que a gente fez. O que aconteceu? Aí depois Ana Maria fez, Rapidez fez, depois Crocantíssimo fez, aí tudo pagando. Né? Então, um case bem feito para uma grande marca chama a atenção e aí você depois emplaca e tem caso de sucesso. Dados, né? Aí contra fato, dados e fatos não há argumentos. É assim que eu fiz, eu recomendo. Agora, dá para fazer em menos tempo? Dá para fazer em menos tempo. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, com a metodologia toda do Unbound Marketing, então tem o livro ajuda. Tá na bio, Tem que tá na gravar. bio, tá na bio. Tá na bio, Tá na link bio. do livro. Boa, gente. Rafa, obrigado, cara. Valeu, Deu uma obrigado, aula cara. aqui hoje. Uma aula de verdade. Rafa Kise, senhoras e senhores. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.